Começou nesta sexta-feira na Alemanha a Conferência de Segurança de Munique, o principal encontro anual da Europa para discutir defesa e estratégia internacional. O evento reúne líderes mundiais em um momento de tensão nas relações entre Estados Unidos e aliados europeus. Na abertura, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que a ordem internacional, baseada em regras, está em colapso e declarou também que na era da rivalidade entre potências, nem mesmo os Estados Unidos têm força para agir sozinho. Esta fala foi interpretada como um recado direto a Washington, às vésperas do discurso do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que deve apresentar a posição oficial dos Estados Unidos diante das críticas europeias. Para entender mais detalhes sobre o que está em jogo nessa nova fase da relação entre Europa e Estados Unidos, nós conversamos agora com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Boa noite, professora. Bem-vinda ao Jornal do SBT News. Boa noite a todos. Ao dizer que nem os Estados Unidos conseguem agir sozinhos, o chanceler alemão Merz está cobrando cooperação ou marcando distância de Washington? Essa é uma pergunta importante. Esse é o encontro, acontece desde 1963. Veja que esse ano se está dando uma ênfase, né? Mas ele já acontece desde 1963, uma vez por ano, geralmente no mês de fevereiro, em Munique, na Alemanha, e ele é o encontro internacional mais importante para discutir política global e, sobretudo, segurança. E esse ano é um ano muito importante, porque, como você estava dizendo, é um ano no qual a ordem internacional, essa que o chanceler alemão diz, baseada na norma, baseada no direito, essa ordem internacional está colapsando e não se sabe que ordem é essa que vem pela frente. Se imagina aí uma ordem internacional ou na qual o multilateralismo cede lugar para três grandes nações hegemônicas, né? Estados Unidos, Rússia e China. Então, é isso que ele disse. Se nós vamos entender que a ordem, aquela de 1945, aquela da ONU, aquela ordem internacional baseada em normas claras, não invasão do país vizinho, não uso da força para resolver controvérsias, né? Não se miscuir nos assuntos internos. Se nós vamos ter presente que essa ordem, depois da invasão da Rússia na Ucrânia, ela colapsou, o que vem pela frente? É isso que ele diz. O que vem pela frente a gente não sabe. Mas ele diz, vamos colaborar, vamos cooperar, nós todos que estamos aqui nessa conferência, o mundo todo, para que emerja daí uma nova ordem, mas seja uma ordem internacional justa e que possa garantir a sobrevida da humanidade. Pois é, professora, inclusive a Conferência de Segurança de Munique, a senhora disse, né, que reúne o mundo todo, são 120 países ali em meio a uma crise de confiança, como a gente já citou, entre a Europa e os Estados Unidos. O relatório do evento fala em destruição da ordem internacional e aponta a política externa de Donald Trump como um fator central dessa instabilidade. Diante desse cenário, no seu entendimento, estamos assistindo ao enfraquecimento definitivo da aliança transatlântica ou a uma reconfiguração estratégica das relações entre os Estados Unidos e a Europa? É isso que eles estão tentando discutir nessa reunião, nesse fórum na Alemanha, em Munique especialmente. Se nós já encaramos que o direito internacional da coexistência pacífica, baseado em normas, né, baseado na Carta da ONU e outros tratados, ele desapareceu, nós temos que encarar que isso é uma verdade. O que vem pela frente, e deve vir alguma ordem internacional pela frente que não seja exatamente aquela que a gente conheceu, mas que tenha alguma transparência, que tenha alguma previsibilidade e que possa garantir a paz do mundo, a segurança internacional. O que virá pela frente? E aí o secretário-geral da OTAN diz, é possível que a gente mantenha essa aliança de cooperação transatlântica, com a presença dos Estados Unidos, mas com maior força da Europa.
Então, ele já diz, olha, a Europa se dá conta de que nesse jogo de forças dessa nova ordem internacional hegemônica, né, na qual há 3 nações hegemônicas e a Europa parece ter ficado um pouco escondida, é preciso que a Europa apareça. E a Europa, para aparecer, tem que se mostrar como um parceiro global importante. E, para isso, ela precisa cuidar da segurança, porque nessa nova ordem internacional, a segurança militar, a cibersegurança, tudo isso é muito importante. E de onde vai sair o dinheiro para que a Europa se robusteça? Aí nós vamos lembrar que falou na abertura também da conferência o chanceler alemão, junto com o francês, né, representante francês, dizendo, olha, a nossa alternativa aqui é por meio da cooperação, inclusive com cooperação com países que não são só europeus, a cooperação para a construção aqui de um escudo nuclear europeu, porque a segurança é um tema muito relevante. Então, eles estão num primeiro encontro, eu acredito, num primeiro encontro mundial, global, no qual se encara que, de fato, aquela ordem internacional do passado está colapsando e é preciso uma nova ordem. E essa nova ordem tem que partir da cooperação. Que tipo de cooperação com um parceiro como os Estados Unidos, que faz as próprias regras e que não segue regra de direito internacional nenhuma? Que ordem internacional sem a presença dos russos? Os russos não têm ido às conferências de segurança que acontecem anualmente, estão isolados. Os chineses se falam pouco. Então, que ordem é essa? Que cooperação é essa? O que vem pela frente? O que a humanidade pode esperar quando parceiros importantes estão de fora? Agora, professora, para jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que Zelensky precisa se mexer para não perder uma oportunidade de paz com a Rússia. A declaração vem aí no momento em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa da Conferência de Segurança de Munique, onde busca reforçar apoio e garantias para Kiev. Aliás, a líder da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou aí um apoio concreto em defesa da Ucrânia com financiamento de 90 bilhões de euros, algo em torno de 105 bilhões de dólares. Afinal, essa sinalização aí é uma tentativa de acelerar um acordo de paz ou é um movimento que pode reduzir a margem de manobra de Zelensky nas negociações? As margens de Zelensky estão cada vez mais diminuídas, né? Porque ele precisa de recursos financeiros. Esses recursos financeiros, o Trump já disse, olha, Zelensky trata de fazer um acordo, ceder talvez algum território, porque os Estados Unidos têm outros compromissos e financeiramente não vamos te apoiar como te apoiávamos no passado. E o apoio não é só financeiro, com liquidez, com dinheiro, mas também com equipamento, com inteligência militar, com tecnologia, né? Os europeus mesmo estão fazendo um discurso de cuidar da defesa da Europa, e cuidar da defesa da Europa depende também de recursos que serão desviados da educação, da saúde, de projetos de bem-estar social, para equipamentos militares, sobretudo de defesa nuclear. Então, Zelensky, que está nessa conferência, e o tema Rússia, Ucrânia é um tema importante desse Fórum Global de Segurança, ele está praticamente ali isolado, espremido, né? Porque ele quer continuar uma guerra em nome da sua autodeterminação, né? Porque ele foi agredido, foi invadido, todos os princípios do direito internacional, da velha ordem, essa que está colapsando, foram violados, e ao mesmo tempo que ele tenta sobreviver, que ele tenta resistir, ele vê espremido, diminuído diante das dificuldades financeiras e militares. Então, eu acho que é muito provável que Zelensky saia dessa conferência de segurança com propostas novas, seja no campo diplomático, que estão exigindo dele propostas novas no campo diplomático, ou seja, até mesmo na sua própria conscientização de que tudo se encaminha para que ele, de fato, tenha que fazer o acordo com os russos sob pena de perder todo o seu território, né? De deixar a Rússia invadir a Ucrânia e transformar a Ucrânia numa província russa. Então, é um momento muito delicado, por isso essa conferência de segurança ela é muito importante. A conferência de 26, né, de agora, talvez seja das mais importantes do século XXI, porque é no momento
muito relevante, no qual também há em volta, né, do foro, em Munique, que é uma cidade pequena, então a multidão, as pessoas, os que fazem os movimentos ali em defesa dos direitos humanos, até de defesa dos direitos humanos no Irã, na Venezuela, o grupo que está lá defendendo não gastar com equipamentos militares, não gastar com defesa, mas gastar com bem-estar social, essas pessoas estão ali um caldo de cultura que talvez a gente não tenha visto antes. Então, é um momento importante e talvez um momento chave, não vou dizer aí decisivo, né, mas um momento chave para o Zelensky na sua tomada de decisão, pressionado pelos americanos, pressionado pelos europeus. Professora, Trump voltou também a falar sobre a Groenlândia e afirmou que os Estados Unidos estão negociando agora pelo território. Essa declaração surge em meio a essa conferência que a gente vem falando, vem tratando, onde o secretário de Estado, Marco Rubio, deve fazer um discurso representando Washington. Então, diante desse cenário, a atuação de Rubio em Munique pode ajudar a pavimentar um caminho mais diplomático para esse tipo de negociação, ou a simples sinalização de compra já tende a gerar essa resistência entre os aliados europeus? Esse é um assunto que tem mexido muito, né? Que está ali no centro dessa desconfiança da Europa com os Estados Unidos. Deixa eu complementar a pergunta da Marina. É um discurso totalmente diferente de Marco Rubio perante o que o vice-presidente J.D. Vance fez no ano passado, não é, professora? Eu ia justamente, eu vou pegar carona no seu comentário. O Marco Rubio, ele se expressa muito bem. E ele fez um discurso na Conferência de Segurança de cooperação transatlântica. Ele fez um discurso que todos nós queríamos ouvir e que talvez o público que lá estava queria ouvir. Mas não vai ao encontro do que Trump e o seu vice têm dito. E o que a gente sabe, na verdade, que o que vale são as intenções de Donald Trump. Né? Ainda mais que ele tem um apoio do vice-presidente que também lhe dá mais palco, mais palanque. Então, o que a gente pode pensar relativamente à Groenlândia é que Trump tem um interesse, sim, concreto. Assim como ele tinha um interesse concreto com a Venezuela de tirar Maduro, e todos os seus gestos e todas as suas ações e todos os seus pronunciamentos foram no sentido de que ele iria sim invadir a Venezuela, iria sim tirar Maduro, e não era possível duvidar disso quando ele levou para lá os equipamentos mais importantes militares, o seu maior porta-aviões, navios de guerra, aviões. Então, tudo levava a crer que aconteceria, né? Não esperar a invasão na Venezuela era até uma atitude ingênua. Como também me parece ingênuo pensar que ele não fará o que diz que vai fazer relativamente à Groenlândia. Não sabemos exatamente o que ele vai fazer, mas ele quer a Groenlândia. A Groenlândia não é algo novo, já fazia parte da sua campanha. Se a gente prestasse atenção no site dele de campanha eleitoral, a segurança dos Estados Unidos era um dos itens principais da agenda. A segurança dos Estados Unidos, nessa agenda de Trump pré-eleitoral, passava pela Groenlândia. Ele tem manifestado reiteradas vezes, agora na política de segurança do seu governo, o tema Groenlândia e segurança. Não é só segurança aí, militar estratégica, porque com o derretimento do gelo, aquele local se transformou em rotas comerciais importantes, mas há ali minerais raros, terras raras. O interesse é também econômico. Então, de todas as, digamos, afirmações de Donald Trump relativamente a esse país, aquele outro, talvez a gente tenha que prestar atenção sim na Groenlândia, porque ele fará alguma coisa. Não se sabe exatamente o que, ele está costurando isso, se não conseguir comprar, vai tomar, de que forma vai tomar, de que forma vai romper as suas relações com os europeus, com a Dinamarca, de que forma vai se comportar dentro da OTAN. Se ele, de fato, atacar um país colega, um país parceiro da OTAN, qual será a reação da OTAN? Então, ele está aí costurando, porque é muito mais complexa essa operação Groenlândia do que foi aquela na Venezuela. Mas, de todas as coisas que ele diz que vai fazer, talvez a gente tenha que prestar atenção, porque relativamente à Groenlândia ele fará. Professora, dadas as divergências que estão ocorrendo entre
a OTAN e Donald Trump, os países da Europa estão cada vez mais investindo, guardando recursos para investir em segurança, né? Em militarização. É um tema que a Europa ficou para trás, né? Membros da OTAN, os países da União Europeia investiam alguma coisa do seu orçamento dentro da OTAN para que a OTAN cuidasse deles todos. Mas com a Rússia chegando cada vez mais perto, a Rússia, como nós sabemos, é uma ameaça para eles. A China, com o seu poderio. O Oriente Médio, ainda indefinido, mas sempre um perigo regional. Os Estados Unidos deixa de ser aquele aliado para todas as horas. E uma possível implosão ou reestruturação da OTAN, não se sabe de que forma, com a saída dos Estados Unidos, se assim acontecer, a Europa não tem outra alternativa. A Europa tem que assumir um papel na ordem internacional. A Europa estava atrás dos Estados Unidos, estava preocupada com ela mesma, olhando para dentro de si, da União Europeia, tentando constituir essa grande sociedade de nações, né? E não olhou para fora. E foi o tempo passando e perdeu o protagonismo. E é preciso que a Europa assuma o protagonismo. E ela vai assumir esse protagonismo, e o protagonismo vai depender de quanto militarmente também ela pode fazer frente a essas três grandes nações hegemônicas que aparecem. Então, sim, hoje o grande problema da Europa é a segurança. De onde sairão os recursos, como esses recursos serão empregados e como será a reação da população, né, das várias populações, dos 27 países membros, mas a comunidade europeia, a União Europeia, como eles vão se comportar diante da ida de dinheiro para o orçamento militar e não para a educação, para a saúde, para outros temas. Então, digamos que o grande protagonista agora dessa nova ordem global, que a gente não sabe bem qual vai ser, é a Europa. Maristela Basso, professora de Direito Internacional, nos ajudando a entender esse novo reordenamento mundial com o papel da Europa nesse cenário, né? Muito obrigado, professora, pela sua participação aqui no Jornal do SBT News.